Sabe, existem algumas histórias antigas que são muito mais do que parecem à primeira vista. Elas não são só um registro do que aconteceu. Elas funcionam como mapas, quase como códigos. E quando a gente decifra esses códigos, eles revelam verdades muito profundas sobre a nossa própria vida. A história que a gente vai analisar hoje, lá no capítulo 7 de 1 Macabeus, é exatamente um desses códigos. Então, a pergunta é essa, né? E a resposta, pelo menos para algumas tradições de pensamento mais profundo, é um baita sim. Por trás de toda a poeira e do barulho de um conflito que aconteceu há milênios, pode existir uma alegoria poderosíssima. E é exatamente esse código que a gente vai tentar quebrar junto aqui. Quero deixar claro, isso não é para ser uma aula de história, tá? É uma tentativa de interpretação simbólica, olhando para essa narrativa com as lentes da maçonaria e da cabala para a gente tentar entender a batalha tanto interna quanto externa que ela descreve. Olha que interessante, a nossa história não começa com um inimigo vindo de fora, com um exército estrangeiro, não. A ameaça, a primeira ameaça, é interna. É uma figura que representa a profanação, o desrespeito, vindo do lugar mais improvável de todos, de dentro da própria comunidade. Então, vamos conhecer nosso primeiro personagem? Alcimo. Historicamente falando, ele era um sacerdote que queria muito ser o sumo sacerdote. E para conseguir isso, ele se aliou aos inimigos do seu próprio povo. Agora, simbolicamente, e o buraco é bem mais embaixo. Ele representa algo muito mais perigoso. Ele é a personificação do vício, daquela ambição sem limites que tenta corromper um lugar sagrado por dentro. Mas o ponto-chave aqui é como a traição acontece. O Alcimo não chega chutando a porta usando a força bruta. Não. A arma dele é o engano. Ele jura paz, promete segurança, e assim que as pessoas confiam nele, ele simplesmente destrói essa confiança, executando 60 homens a sangue frio. A quebra do juramento, sabe? Esse é o pecado fundamental dele. E essa energia de corrupção, essa ideia, tem até um nome na cabala, Quelipote. Pensa assim, são como cascas que escondem a santidade. São forças impuras que, de certa forma, se alimentam da luz. O Alcimo, com toda aquela ambição material e a sua traição, é a cara dessa força. Ele é aquele pó em ação, tentando sugar toda a energia do templo. Ok, então se o Alcimo é o problema que vem de dentro, o rei inimigo manda uma força externa para, digamos, completar o serviço. E essa força é puro ódio, pura tirania. O nome do sujeito é Nicanor. A missão que ele recebeu do rei Demétrio é simples e brutal: aniquilar os macabeus e todo o seu povo. Ele não está ali para negociar, ele está ali para destruir. Ele é o caos em pessoa batendo na porta. E a arrogância dele, nossa, é de outro nível. Imagina a cena. Ele vai até o templo, o lugar mais sagrado que existe para aquele povo, e simplesmente debocha do sacerdote. Ele levanta a mão e jura que, se não conseguir o que quer, ele vai botar fogo e queimar o templo até não sobrar nada. Isso não é só uma ameaça de guerra, gente. É uma blasfêmia pura e simples. E aqui a gente precisa entender o que o templo significa de verdade nesse contexto. Não é só um prédio de pedra. Simbolicamente, o templo pode ser a loja maçônica, um espaço de ordem, de virtude. Mas, no nível ainda mais profundo, o templo é a nossa mente, é a nossa alma, é o templo interior que cada um de nós precisa construir e proteger. A ameaça do Nicanor é contra a nossa própria integridade espiritual. Mas é claro que uma blasfêmia dessas não ia ficar por isso mesmo. Agora a história caminha para o seu clímax. E a justiça que vem aí é, olha, para lá de simbólica. Não é só uma vingança, é uma lição. A batalha em si, rápida, decisiva. O Nicanor, aquele general todo arrogante, é o primeiro a tombar. A queda dele quebra na hora o moral do exército, que se desfaz, todo mundo foge. Mas o mais importante não é nem a morte dele. É o que acontece depois da batalha. Ali é que está o verdadeiro cerne da lição. Eles não só matam o Nicanor, eles cortam a cabeça dele e, mais importante, a mão direita dele. A mesmíssima mão que ele levantou para jurar que ia destruir o templo. E eles penduram essas partes do corpo para todo mundo ver. Isso não é só crueldade, é um ritual, é um recado poderoso. Para a gente entender o peso disso, a gente precisa olhar para o simbolismo da coisa.
Na maçonaria, por exemplo, a mão direita é sagrada. Ela representa a fidelidade, o juramento, a ação correta, a confiança. É o símbolo do compromisso de uma pessoa com a outra e com seus princípios. E aí, pronto, tudo se encaixa. O Nicanor pegou o símbolo da fidelidade, a mão direita, e usou para um ato de pura blasfêmia. Então, a punição é perfeita. Ela anula simbolicamente o ato dele. Cortar a mão que fez o juramento profano é como dizer: sua ação, seu juramento não valem nada. Eles se autodestroem. Trazendo para a Cabala de novo, o Nicanor seria a personificação de Gevurah, o julgamento, a força, só que totalmente desequilibrada. É o rigor que vira crueldade, é a força sem nenhuma misericórdia. E a lei cósmica, nesse sentido, é clara. Uma força tão desequilibrada assim, no final, acaba se consumindo. Mas isso tudo levanta uma outra pergunta, né? Uma pergunta bem prática. Como é que eles venceram? Olhando os números, as chances eram mínimas, para ser otimista. 3.000 homens. Apenas isso. Esse era o tamanho do exército de Judas. Do outro lado, uma máquina de guerra profissional, muito maior, muito mais bem equipada. No papel, olhando só para o material, era uma derrota garantida. E é aqui que está um dos grandes ensinamentos esotéricos dessa história. A narrativa mostra que a qualidade espiritual muitas vezes prevalece sobre a simples quantidade material. O exército do Nicanor era gigante, uma multiplicidade, mas sem um propósito unificador de verdade. Já o exército de Judas, mesmo pequeno, estava unido por um ideal, por fidelidade. E no fim, a unidade venceu a multiplicidade. Beleza, mas e aí? O que a gente faz com essa história toda hoje em dia? Como é que essa alegoria de tanto tempo atrás se aplica na nossa vida? Porque, no fundo, essa luta descrita em Macabeus não terminou há 2000 anos. Ela continua. A lição dessa história é quase um mapa para a integridade pessoal. Primeiro passo, a gente precisa reconhecer quem são os nossos alcimos, os nossos traidores internos, os vícios, os maus hábitos, e também quem são os nicanores, as pressões externas que nos empurram para longe dos nossos valores. O segundo passo é defender ativamente o nosso templo interior, com a mesma vigilância. E por fim, o passo talvez mais difícil, confiar que a força que vem da fidelidade aos nossos princípios é de verdade mais poderosa que qualquer desafio material. No fim das contas, a gente vê que a história não é sobre um prédio de pedra em Jerusalém. É um lembrete atemporal. A batalha mais crucial de todas, a defesa mais importante que a gente tem que fazer é a do templo humano, o santuário da nossa própria consciência, da nossa alma. Isso tudo nos deixa com uma pergunta, né, pra gente pensar mesmo. No mundo de hoje, com tanta pressão pra gente se encaixar, com tanta distração tentando profanar a nossa atenção, com tantos compromissos que testam nossa integridade, quais são os tiranos modernos que estão aí batendo na porta do nosso templo interior? A resposta para essa pergunta? Bom, essa resposta define a batalha da vida de cada um.